O Brasil deve receber ainda hoje no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, um lote com mais de 2 milhões de medicamentos usados na intubação de pacientes. A crise com a falta desses remédios é muito grande em diversos estados do Brasil. Essa medicação foi doada por empresas ao Ministério da Saúde. A repórter Soraya Lawande tem as informações ao vivo para a gente. Inclusive, né, Soraya? Boa noite para você. São Paulo está com os estoques muito baixos. Pois é, a situação é muito crítica, Márcio. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Só que no estado de São Paulo são mais de 2.000 unidades de saúde que estão operando aí com estoques zerados daqueles bloqueadores neuromusculares, que são uns medicamentos aí que compõem o kit de intubação usados em pacientes em casos graves aí que precisam de ventilação mecânica. O governo, inclusive, alertou que se não receber os kits imediatamente, a situação vai piorar muito. A Secretaria Estadual aqui de São Paulo já afirmou ter enviado 9 ofícios ao governo federal alertando sobre essa situação. De acordo até com um levantamento feito pelas secretarias municipais, 78,6% dos serviços de saúde sob gestão municipal têm os estoques desses neuromusculares, bloqueadores neuromusculares, para no máximo aí 7 dias. No caso dos sedativos, 961 unidades de saúde paulista estão com as prateleiras vazias. Por isso, toda uma expectativa para a chegada desse lote de 2.300.000 medicamentos de intubação vindos da China. A previsão é que essa distribuição já aconteça a partir de amanhã para todos os estados. Os medicamentos, portanto, foram adquiridos por iniciativa de empresas do setor privado. É uma ação solidária contra a Covid-19 que eles estão chamando. O voo com esses medicamentos, então, vindos da China, a expectativa é que chegue aqui no aeroporto de Guarulhos por volta de 10h30 da noite. Todos esses medicamentos, então, vão ser doados ao Ministério da Saúde em quantidades aí suficientes para a gestão de 500 leitos pelo período de 1 mês e meio. Os itens foram adquiridos na China, possuem autorização para importação emitida também pela Anvisa e além da certificação, claro, da agência chinesa. Há também uma expectativa de um outro lote, também com 900.000 medicamentos esperados até o fim deste mês. Mesmo assim, com essa doação, uma última informação, a Secretaria de Saúde Estadual diz que ainda não recebeu do governo federal uma sinalização sobre as entregas do kit de intubação. Devolvo a vocês. Muito obrigado, Soraya. Pois é, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu a essa queixa do governo do estado de São Paulo. Vamos ouvir. Os medicamentos foram encaminhados, conforme o secretário Elian Gotti aqui citou, de maneira tempestiva, inclusive atendendo ao governo do estado de São Paulo e aos demais governos, em uma atribuição que os próprios governadores, sobretudo dos grandes estados, poderiam buscar esses medicamentos, seja no mercado internacional, seja no mercado nacional. Eles têm elementos para fazer isso e para se associar ao Ministério da Saúde nessa tarefa de apoiar a sociedade brasileira. Não adianta só ficar enviando ofício para o Ministério da Saúde. Temos que trabalhar juntos. Pois é, o ministro da Saúde disse ainda que os estados não precisam empurrar para as costas do Ministério da Saúde essa responsabilidade de comprar os medicamentos. Os estados também têm que procurar esses medicamentos, sobretudo os grandes estados. Existem estados que têm economia maior do que de países e que têm condições de buscar esses insumos. Não é só empurrar isso para as costas do Ministério da Saúde. Vamos deixar isso bem claro. É uma atuação tripartite. Se instituições privadas buscam importações e trazem esses insumos para cá, por que grandes estados não fazem isso? Fica essa questão. O ministro da Saúde anunciou também uma parceria com a Espanha e com empresas para o fornecimento desses medicamentos. O Ministério da Saúde, em parceria com a OPAS, fez uma compra internacional desses insumos que visam recuperar o nosso estoque. Além dessa ação junto à OPAS, uma relação bilateral do Brasil com outros países, aqui eu destaco a Espanha, também trará a curto prazo medicamentos para nos atender nessa situação de emergência. Além das ações próprias do governo, contamos com o apoio
da iniciativa privada. A Vale fez uma doação expressiva que vai ajudar a suprir o mercado nacional por um período até que tenhamos a recomposição dos nossos estoques. É importante ouvir o Yuri Pita, porque a situação é grave e a gente sabe que o ministro Marcelo Queiroga falou em parceria, mas claramente, né, Yuri, ele subiu o tom nessas declarações. E houve esse conflito desde ontem nessa relação entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal, mais um episódio desse conflito político, porque o governador João Dória chegou a criticar aquela requisição administrativa que o Ministério da Saúde havia feito quando começaram a surgir os problemas de fornecimento dos medicamentos do kit intubação registrados em diversos hospitais, tanto na rede privada quanto na rede pública. E aí, por isso, ele usou esse bordão que ele tem usado há muito tempo, que é a hora de união. O governo federal tem pedido essa união no enfrentamento da pandemia e o governo do estado de São Paulo tem se queixado da falta de apoio do Ministério da Saúde. O ministro também destacou esse ponto da doação do setor privado, que é bastante importante, Márcio. O que a Soraya Lawande trouxe, né, esse primeiro lote que está para chegar, que são 2,3 milhões de medicamentos, que dá conta ali, o total de doações, dá conta de mais ou menos atendimento de 500 leitos durante 1 mês e meio. E envolve uma série de empresas que se juntaram para viabilizar essa compra e fazer essa doação para o Ministério da Saúde, mas também ajuda a gente a entender um pouco da dinâmica, do quanto esse tipo de ação tem que ser feita o quanto antes e leva tempo. Essa mobilização das empresas até chegarem os medicamentos aqui levou cerca de 3 semanas. E a gente viu o ministro também falando da questão da OPAS, da Organização Pan-Americana. O prazo geralmente que a OPAS leva até conseguir comprar e despachar para o país que pede esse tipo de apoio também é da ordem de mais ou menos 40 dias, segundo eu tinha conversado tempos atrás com o CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Então, quer dizer, essa urgência não é de hoje, ela já vem há algum tempo e leva tempo até o medicamento conseguir chegar de fato na ponta, que são para os médicos e enfermeiros poderem ministrar nos seus pacientes graves.